Seja bem-vindo ao IT Security Watch, o observatório mensal de cibersegurança. Este espaço é patrocinado pela Balwork, serviços de consultoria em cibersegurança. Acompanhamos a evolução da segurança digital. Oferecemos serviços de excelência que protegem o ciclo de vida de desenvolvimento das aplicações. Na Balwork, contribuímos para um mundo digital mais seguro. Sejam bem-vindos ao IT Security Watch, o podcast da IT Security com o apoio da Balwork, onde mensalmente vamos analisar os temas de cibersegurança, ciberrisco e ciberresiliência que marcam a atualidade. Neste sexto episódio vamos falar de cibersegurança nas infraestruturas críticas. Para falar deste tema tenho comigo Nuno Medeiros, da Direção de Plataforma Digital, Estratégia de IT e OT e Cibersegurança da E-Redes. Bem-vindo, Nuno. Obrigado, Rui. Gostaria de agradecer o convite à IT Security e também à Balwork para participar neste podcast e partilhar as minhas perspectivas em relação a um tema que considero tão relevante. Nuno, perguntava-lhe quais é que são os principais desafios de cibersegurança que se enfrentam na proteção de uma infraestrutura crítica? Antes de mais, assinalar que este é um desafio que tem tanto de complexo como de apaixonante para quem está ligado a estes setores de atividades, os prestadores de serviços essenciais, responsáveis por infraestruturas críticas. De facto, a nossa relevância não está contida naquela que é a realidade organizativa. Tem aqui ultrapassa uma visão puramente organizativa, dado o alcance societário das nossas organizações e do serviço que nós prestamos. E, portanto, eu considero que é um privilégio poder trabalhar cibersegurança numa organização como a E-Redes, que tem, de facto, a responsabilidade aqui de um serviço essencial. Mas respondendo à pergunta que me fez, de facto é um desafio que se tem tornado cada vez mais complexo. Há alguns fatores para esse efeito, talvez em primeiro lugar a crescente exposição e complexidade do ambiente. Portanto, se pensarmos nos operadores de infraestruturas críticas, existem ecossistemas tecnológicos que assumem a responsabilidade de garantir a supervisão e a operação dessas infraestruturas críticas, tipicamente nós chamamos infraestruturas de informação críticas, ou os ambientes OT, como também são comumente chamados, mas esses ambientes também têm respondido aos desígnios e às necessidades das organizações, e portanto a transformação digital, que acaba por abraçar todas as organizações, no caso dos operadores de infraestruturas críticas, há uma extensão dessa transformação digital ao mundo operacional. Isso quer dizer que um ambiente que tipicamente era isolado, dada a sua criticidade, tem deixado ao longo do tempo de estar tão isolado. São necessárias trocas de informação, são necessárias integrações com sistemas corporativos, é necessário o acesso, inclusivamente, do mundo exterior, e, portanto, aquela realidade que nós tínhamos, que nos dava uma garantia de um perímetro muito controlado deste ambiente tecnológico, já não é a realidade ao dia de hoje. Isto quer dizer que há uma maior superfície de ataque, estamos mais expostos e, portanto, o risco, por consequência, é superior. Depois também há aqui um desafio que é muito preponderante neste tipo de ambientes tecnológicos, quando falamos de infraestruturas críticas, que é a operacionalidade. Há sempre um desafio da integração da cibersegurança nas práticas das organizações, nos processos das organizações, porque a cibersegurança pode ser comprometedora da operacionalidade, da agilidade. Mas quando falamos deste tipo de ambientes, não podemos comprometer a operacionalidade. São sistemas de alta disponibilidade, essenciais para a operação das infraestruturas críticas e, portanto, a segurança tem que ser implementada de forma muito virtuosa, muito cuidada. Isso é sempre um desafio também. Depois, acho que é importante falar aqui de um fator externo que se tem vindo a adensar nos últimos anos, que tem a ver com o conflito geopolítico. Se de uma forma geral as infraestruturas críticas já eram muito apetecíveis, até para os cibercriminosos, dada a visibilidade e o impacto que têm, a verdade é que já víamos há muitos anos que os Estados-nação, que tipicamente estão envolvidos neste tipo de conflitos, iam procurando encontrar fragilidades nos operadores de infraestruturas críticas, nas organizações que prestam este tipo de serviços, no sentido de, numa situação de conflito, poderem tirar partido dessas fragilidades para utilizarem como uma vantagem competitiva, portanto, comprometerem de alguma forma a capacidade de um determinado país responder a um conflito efetivo. A esse contexto que se vivia
chamávamos uma guerra fria cibernética, porque de facto sabíamos o que estava a acontecer, mas não havia um efeito prático dessa atividade. Desde que se iniciaram as guerras, quer na Ucrânia e na Rússia, quer na Europa, quer no Médio Oriente, tem-se verificado um aumento muito significativo dessa atividade por parte dos Estados-nação. E, portanto, nós, em Portugal, enquanto aliados do Ocidente e da Ucrânia, por exemplo, no conflito da Europa, obviamente estamos muito mais suscetíveis a atividades dos grupos ativistas pró-russos ou até mesmo das organizações criminosas que atuam sob a égide do regime russo. Por último, se calhar um desafio que também é importante e agora tem grande dimensão, grande destaque, tem a ver com a manutenção da conformidade regulatória. Sabemos que a diretiva NIS trouxe uma responsabilidade acrescida aos operadores de serviços essenciais, que muitas vezes são os operadores de infraestruturas críticas também. Sabemos que a NIS 2 vai alargar o alcance dessa exigência a outras entidades e, portanto, obviamente, a conformidade regulatória é uma exigência, é uma preocupação e é um desafio para muitas organizações. Tendo em conta que estas infraestruturas críticas não podem falhar, qual é que é a importância da ciberresiliência e como é que esta pode ser implementada nas infraestruturas das organizações? Eu acho que esta é a forma certa de o colocar, é a pergunta certa para se colocar quando se fala de infraestruturas críticas, é de ciberresiliência. Portanto, não se trata apenas de cibersegurança, trata-se de garantir que, mesmo num contexto de incidente, temos condições de garantir que a operacionalidade não é comprometida daqueles que são os processos de negócio essenciais e não apenas a atividade da organização, é para a sociedade. E, portanto, face a um cenário onde poderemos vir a viver um incidente desta natureza, temos que procurar garantir que na nossa resposta não comprometemos nunca a operacionalidade desses que são os processos mais críticos da organização. E isso é ciberresiliência. Para isso existem um conjunto de práticas que são essenciais. Temos que saber quais são os nossos ativos críticos, as nossas joias da coroa, e portanto tudo o resto fica para segundo plano. Temos que garantir que os sistemas críticos não são de forma nenhuma comprometidos. Temos que definir uma arquitetura que tenha em consideração essa realidade, com múltipla segmentação, onde garantimos o isolamento dos tais ativos que são mais críticos, tornamos mais difícil o alcance a esses ativos críticos. É crucial ter um plano de recuperação de desastre atualizado, é necessário, obviamente, garantir um exercício grande de toda a organização na implementação destas práticas. É necessário também, do ponto de vista da arquitetura, garantir que temos um modelo que nos permite o isolamento deste ambiente crítico num cenário de grande ameaça. E, portanto, estas práticas que compõem, de alguma forma, uma visão de ciberresiliência da organização têm que estar implementadas, têm que estar testadas e devidamente integradas naquele que é o plano de continuidade de negócio das organizações. Como é que se garante a segurança dos sistemas SCADA e outros sistemas de controle industrial? É um grande desafio. Talvez a primeira coisa que me vem à cabeça é que é um desafio muito grande, muito diferenciado, porque os sistemas SCADA, que integram aquele ambiente que eu referi há pouco, as infraestruturas de informação crítica, são um ambiente muito diverso e heterogéneo. Nós estamos há décadas a desenvolver, a implementar este ecossistema onde convive o velho, o novo, o simples e o sofisticado. E, portanto, este ambiente tem vindo a evoluir ao longo do tempo e todas estas peças muito diferentes têm que continuar a funcionar de forma muito harmoniosa. Esse é o primeiro desafio. Agora, se essa é a realidade, obviamente isto tem uma consequência na forma de implementar segurança, na forma de proteger esses ativos. E para isso é necessário uma abordagem que seja muito holística, mas que também seja híbrida. O que é que isto quer dizer? Se temos ativos novos, recentes e sofisticados, muito mais próximos do IT, obviamente as práticas de cibersegurança tradicionais, que agora qualquer organização implementa, são compatíveis com essa realidade e esse tipo de tecnologia que integra o nosso ecossistema. Por outro lado, este ecossistema tem tecnologia legado, tem sistemas legado. E para esses sistemas legado, os tais mecanismos tradicionais já não são possíveis. E, portanto, temos que ter um pensamento diferenciado, que é, digamos, comum neste tipo de ecossistemas, que está relacionado com uma gestão de risco baseada em controlos compensatórios. Como não podemos fazer aquilo que é normal, aquilo que é natural,
temos que encontrar alternativas que nos permitem gerir o risco, talvez não da mesma forma, mas tanto quanto possível. Estamos a falar essencialmente de mecanismos de isolamento, de grande segmentação, um controle muito apertado no acesso, portanto, garantir que o acesso às tecnologias mais críticas e às tecnologias legado é muito controlado, é monitorizado, garantir também a implementação de sistemas de detecção de intrusões, os comuns IDS, estão cada vez mais sofisticados e que se baseiam em machine learning e inteligência artificial para identificar padrões de anormalidade de comportamento, o que é muito importante num ambiente muito diverso, muito heterogéneo, porque é difícil para uma equipa de segurança ter uma noção de tudo o que acontece num ambiente deste género, dada a diversidade, precisamente. E, portanto, estes sistemas que acompanham a naturalidade, a normalidade do funcionamento do ambiente, mais facilmente conseguem detectar suspeitas de ameaça por via de um comportamento anormal, um comportamento imprevisto. E, portanto, há um conjunto de tecnologias e um conjunto de práticas que é aplicado também à segurança deste tipo de ambientes, que de facto não corresponde àquilo que é mais tradicional, mas tem a ver com a realidade e a natureza destes ecossistemas. Nem todas as organizações têm sistemas críticos para o país, mas enquanto alguém que protege uma infraestrutura crítica, que conceito de cibersegurança é que deixa para outros líderes de diferentes organizações? É sempre uma pergunta difícil, mas eu normalmente estruturo o meu pensamento em três elementos fundamentais. Eu acho que as organizações, para terem sucesso na implementação de cibersegurança, precisam de pelo menos três ingredientes. O primeiro é uma liderança que seja consciente e mobilizadora. É essencial que as lideranças, a gestão das organizações compreenda a ameaça, compreenda os riscos para o seu negócio e, consequentemente, consiga compreender também o papel ativo que tem que ter na mobilização da sua organização para a construção de um ecossistema, de um negócio mais ciber-resiliente. E esse é o primeiro fator. O segundo fator é que a organização tem que ter uma estratégia. E essa estratégia tem que ser específica, tem que ser adequada à realidade da organização. Tem que ponderar os fatores exógenos, como aqueles que eu referi há pouco. Tem que ponderar também os fatores internos, de que forma o negócio se está a desenvolver, quais são os sistemas e os dados mais críticos do negócio, quais são as entidades e as pessoas mais relevantes também do ponto de vista da proteção da organização. Tem que ter em consideração o contexto. E com base na definição desta estratégia, obviamente tem que ter um plano para a concretização dessa estratégia, um plano que seja apoiado pela liderança, que comecei por referir. Por último lugar, recursos para executar. Sejam recursos financeiros, naturalmente, a cibersegurança tem um custo e é preciso ter em consideração e contemplá-lo no plano de negócios de cada uma das organizações, mas também queria destacar os recursos humanos. Porque sem especialistas, sem pessoas que de facto dominem este tema e consigam adequar as práticas de cibersegurança à realidade da organização, para que consigam concretizar o tal plano que referi há pouco, não vão conseguir de facto alcançar um grau de maturidade que seja adequado, que seja satisfatório. E portanto é necessário uma liderança que compreenda esta realidade, estes riscos, que mobilize a organização na definição de uma estratégia e de um plano, que seja exigente com a sua concretização e, obviamente, é necessário os recursos para a conseguirem concretizar ao longo do tempo. E eu penso que com estes três ingredientes, de uma forma gradual, de uma forma progressiva e ao longo do tempo, as organizações vão conseguir atingir a maturidade certa. Nuno, obrigado pela sua visão sobre a cibersegurança nas infraestruturas críticas. O IT Security Watch, com o apoio da Balurk, volta no próximo mês para mais um episódio com um novo convidado.